O que se via ali nessa vara da infância e adolescência? Como é que você estar diante de um menino, né? Que deveria, né? Ser um menino brincando com 12 anos e você sabe que já cometeu um homicídio, cometeu um latrocínio, bateu nos pais, espancou a mãe. Como é que você olhar para uma criança ali, que às vezes pode ter a idade de um filho, de um sobrinho, e tu triste, vê né? como é que lidar com isso, não deixar que isso abale emocionalmente, não deixar que isso influencie ali no teu papel de julgar. É bem triste, né, Glauber? É complicado, né? Não tem nenhuma outra palavra que a gente possa usar. Então a gente tenta lançar a mão daqueles instrumentos que a gente tem na hora, daí servia a bronca, daí servia o esporro, na tentativa de pô, acorda, meu amigo, que daqui a pouco vão te matar. E alguns eu cheguei a avisar aos próprios pais, né? E no final do documentário, não é todo mundo que é atenta, você vê alguns desfechos do que aconteceu com alguns dos jovens, né? Então, eu lembro que um deles eu avisei para a mãe, se ele voltar para lá, vai acabar morrendo. E foi o que aconteceu com um desses jovens. Então, você vê essas vidas se perdendo muito cedo. Inclusive, você fala assim, em um caso, não, vamos dar... É Crian? Crian. Não. Ele mora onde? Não sei o que, na Pedreira. Não tem condições se ele voltar para lá. Essa mãe não tem pulso com ele. Essa mãe não tem controle desse menino. Se ele voltar para lá, ele tá traficando. Então, vamos dar um Crian para ele. Aí foi decidido... O Crian acho que não tem mais nem essa sigla. Hoje em dia tá tudo diferente. O que é o Crian? O Crian era tipo uma escola que o menino tinha que frequentar, mas que era mais fácil. Ele não estava internado, né? Pelo que eu lembro, ele tinha que... Era uma instituição em que ele ficava, acho que abrigado. Ele podia voltar, eu acho que aos finais de semana, mas ele tinha que frequentar a escola ali. E era muito mais fácil, pelo que eu lembro, dele pular, né? Então, existia muito essa expressão, pular o Crian. Ou seja, dele sair fora, porque não era um Padre Severino em que ele estaria internado. É uma medida de semi-liberdade, né? Que, então, ele não estava internado, mas não estava livre, né? Mas isso aí, obviamente, para o menino sair era mais fácil. Então, muitos... Inclusive, o último lá, o documentário, o último, que ele já tinha a pena cumprida, ele voltou ali, pelo que eu lembro, ele tinha pulado o Crian. Né? E ele já ia ser chamado... E o papel ia liberar no dia seguinte. Pois é. Então, ele já ia ser chamado porque ele tinha cumprido a pena dele. E nem ele sabia. Né? Então, eu acho muito importante, assim, como juíza, você usar uma linguagem que o teu interlocutor te entenda. Né? Você tem que usar uma linguagem... Se eu estou com várias pessoas mais humildes na minha sala de audiência, eu não vou usar juridiquês. Né? Eu acho que as pessoas que estão ali, elas têm que entender o que está acontecendo. Por que ela está ali? O que está se desenrolando naquela sala de audiências? Então, você tem que falar uma linguagem clara, porque senão você de alguma maneira, você breca o acesso à justiça de todo mundo. Então, a justiça ela tem que ser acessível. Então, você tem que usar a linguagem do teu jurisdicionado. Quem é o teu jurisdicionado naquele momento? Naquele momento da vara da infância, eram os menores. Os menores falam como? Então, eu procurava falar como eles. Hoje em dia, na violência doméstica, dependendo do meu interlocutor, minha linguagem é uma ou é outra. E eu estou sempre procurando explicar por que a gente está ali, o que a gente está fazendo, o que aconteceu. Está acontecendo isso, a senhora entendeu? Até mesmo quando eu vou interrogar, né, que eu falo pro acusado, você tem direito de permanecer em silêncio, caso opte por ficar em silêncio, o silêncio não será usado em seu prejuízo. Eu tenho que perguntar assim, entendeu o que eu disse? Porque muitos não conseguem entender. Então, eu tenho que repetir e explicar para ele, trocar em miúdos. Se você ficar em silêncio não vai te prejudicar. Você entendeu agora? Entendi. Vai ficar em silêncio, vai falar. E aí eu começo o interrogatório. Então, é muito importante que o juiz ele se faça entender. Isso a meu ver, ele está passo a passo, para e passo, né, com o acesso à justiça. Então, se você tem ali um juiz que está falando empolado, está falando só juridiquês, que ninguém está entendendo pitombas do que o juiz está falando, que justiça é aquela? Que está tão longe assim do cidadão? Que está tão longe assim do jurisdicionado? O jurisdicionado fica até com medo, sai da audiência e pergunta assim, o que aconteceu? Porque não entendeu nada. Sim. E esse Crian era uma medida, né, que era para o moleque estudar, e aí tinha a liberdade assistida também, né? O que é a liberdade assistida?
Liberdade assistida que são termos que falam muito lá no documentário. E a gente nem falava liberdade assistida, era LA. Era tudo na base da C. Quando eu entrei lá, eu falei assim, gente, que é isso? Que siglas são essas? Eu demorei um pouquinho para me adaptar. LA é liberdade assistida, que é a medida, assim, em tese mais branda. Que o menino fica com a família, mas ele tem que comparecer, como se fosse uma liberdade provisória com compromisso, que acontece o cara comparece. Ele vai lá, toma um puxão de orelha e volta para a família. Exatamente. E pela quantidade de crimes que eu vejo esses menores cometendo, né? Se o crime é sem violência e o menino é primário, certamente ele vai tomar uma LA. Porque, agora, a LA, ela deveria ser acompanhada do quê? Ela deveria ser acompanhada de tratamento psicológico, de escola efetiva, de educação, e não é. Então, acaba que fica uma letra morta, que pouco adianta. Você está pendurado aqui, beleza, está pendurado, é só eu chegar lá, aparecer lá uma vez por mês, frequentar a escola, mostrar lá o boletim de frequência que eu estou indo estudar e acabou. Para alguns pode ser isso, para outros ele nem volta. Aí o moleque, o mais brando é LA. LA, semi-liberdade e internação. E a internação em último caso, para o moleque desse. Internação, só se tiver violência. Crimes graves, com violência. Sim. Aí o moleque furtou na rua, um celular, um cordão, LA. Dia seguinte ele volta pra lá, furtou de novo. Quando volta, LA novamente? Mas aí ele já não tá no primeiro, né? Sim, quando ele tá no... se ele não foi... Se ele tiver... Eu digo o seguinte, se ele tiver... É pra entender mesmo, tá? Até porque isso aí, pra gente que tem o celular furtado ou o cordão puxado, nossos pais, as crianças na rua, os adolescentes, a gente tenta entender, dá até uma certa raiva, né? Ele foi lá, bateu lá uma vez. Quando ele volta na segunda, o processo não concluiu, então ele também continua primário. É assim que funciona? Ele continua primário, mas ele já tem uma anotação. Já tem uma anotação. E naquela época, furtos, dificilmente o menino vai pegar uma internação. Até porque a gente não tem tantos estabelecimentos assim para colocar tanta gente assim. Então, por isso que eles ficam na rua diariamente furtando. Hoje em dia eu não sei como tá. Eu tô afastada desse assunto desde 2005. O que eu vejo é que a gente tem duas excelentes juízas. Agora essa vara foi subdividida. Uma é só para execução da medida e a outra é para as audiências de instrução e para atribuição da medida cabível. Né? Eu sei que elas estão buscando fazer várias melhorias, né? Mas o que a gente observa é que não depende só das juízas, do judiciário, né? Tem uma função forte do executivo aí, do mesmo jeito que tem que construir presídio, tem que construir locais para esses menores ficarem internados, escolas para eles estudarem e todo aquele resto que eu já falei de monte. Né? Então, eu não sei como é que está hoje. Eu não sei se o moleque no quarto furto, ele vai internado. Acredito que não. O mecanismo que tem, né? Ele não é bom. Aí, vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta. O policial tá na rua. Esse moleque escolheu a vítima errada. Se o policial reagir e efetuar tiro em cima dele, tá lascado, né? Não, porque ele usou fogo, ele usou uma arma de fogo. Não, mas ele foi ameaçar o policial, foi tentar furtar o policial tá em legítima defesa. Sim. Não tá tranquilo, em tese. Em tese tá. Sim. Em tese tá, dependendo do que ele for fazer. Se o policial for se defender, dificilmente esse policial vai ter alguma medida mais grave. O difícil eventual excesso. O policial vai ter que convencer disso, né? Vai ter que comprovar que ele estava em legítima defesa. Uma vez comprovada a legítima defesa, ele vai reagir como? Tem muitos menores desses armados também, né? A gente não pode esquecer disso. Ou simulando estar armado. Né? Mas aí simulando ele pode não estar armado, ele vai botar para teste, antes. vai botar para jogo, para ver se morre? Não vai, né? Então, vai se exigir que tipo de reação? Então, eu acredito que dificilmente a pessoa que comprove que está em legítima defesa numa situação dessa vai sofrer uma punição. Acho que dificilmente. Porque tem uma insegurança até para as pessoas reagirem contra esses moleques. Porque eles são muito novinho, 11, 12 anos. Vem em bando. O cara der um soco bem dado na cara do moleque desse, ele desmonta. Tem 11 anos. E aí depois, que é isso, meu Deus? 11 anos ainda é criança. Aí não pega nem internação, não pega nada. Só a partir dos 12, que é considerado adolescente. Meu Deus. Não dá nem pra usar o jiu-jitsu, mano, volta. Senão tá lascado. Bem complicado. A gente vive com uma horda, uma verdadeira horda de menores sem ocupação. Agora, por que esses menores estão sem ocupação? Eu acho que essa é a pergunta que tem que ser feita, né?
É óbvio que também ninguém quer ser roubado. Nem quer dizer que porque eles estão sem a educação eles possam roubar. Mas a origem de tudo está aí. É a falta do investimento nessa juventude, que é o futuro que a gente vai ter aí. É Sim. isso. O que mais te impactou lá nessa época? Assim, de caso. Você consegue lembrar, forçar na memória? Eu sei que tem bastante tempo. Tem bastante Senão tempo. a gente vai para essa parte mais recente de agora. Tem bastante tempo. Eu lembro desse menino, que era Dos menino 13 franzino. anos. Era um menino franzino, não lembro se ele tinha 13 anos, não lembro. Mas lembro que ele era um menino pequeno e franzino. Mas ele realmente já estava totalmente, infelizmente, contaminado. Certamente não deve mais estar vivo. Né? Era um menino novo. Né? Então eu lembro desse caso. E esse caso ele não fez parte do documentário porque ele foi anterior ao documentário. Sim. Foi antes.